Eu vou começar então. A primeira parte da apresentação que eu quero mostrar é a configuração das lojas, né? Assim, eu não vou mostrar como que configura cada uma, não, mas é mais para demonstrar que para ter a integração com uma transportadora, seja ela qual for, é necessário criar aqui no módulo de lojas virtuais a loja virtual daquela transportadora. E aí cada transportadora pede um dado diferente para realizar a integração. Em sua maioria, é basicamente um token só, mas aí está tudo bem explicado lá no manual que a Jaqueline fez para a gente. Lá no manual está bem completo, tá mostrando os dados que é necessário para cada uma das transportadoras. Eu vou abrir aqui, mas basicamente são as últimas integrações que a gente trabalhou, né? Então, basta selecionar aqui se vai ser GoLog, Carriers, Transfolha, Meus Correios Azul, que é as que já estão prontas, né? E colocar os dados aqui e confirmar. Nesse instante vai ser criada aqui a loja, né? E daí já pode começar, então, a fazer os primeiros testes e trabalhar. Uma coisa assim que é muito importante frisar também, que eu queria falar, quando vocês for fazer integração com uma transportadora, quando for colocar uma transportadora em um cliente, é muito importante ter o contato do gerente de contas desse cliente da transportadora. É o cara que intermedia ali o contato, todas as encomendas, né, do cliente dentro da transportadora. Ele é muito importante porque as primeiras validações sempre passam por ele. Então, tipo, as primeiras encomendas geradas, a gente sempre envia para o gerente de contas para ele ver se está tudo certo, se precisa de alguma alteração, só para a gente ter ali, né, 100% de garantia de que as encomendas vão ser coletadas e enviadas corretamente. Então, é muito importante sempre ter também o contato do gerente de conta da transportadora. Eu vou vir aqui em vendas agora e vou demonstrar como que se gera a encomenda. Bom, eu estou aqui na tela de vendas e um ponto muito importante é como que o cliente vai saber essa venda é para qual transportadora? Qual seria a transportadora que o cliente do cliente selecionou, né, na hora da compra? Aí existem dois modos de fazer isso. Para algumas integrações que a gente tem, a gente já implementou esse campo aqui, que é o frete modalidade. Esse campo aqui, ele para algumas integrações, ele já traz o nome da transportadora. E aí a gente tem aqui também a opção de filtro, onde o cliente vai poder filtrar por esse campo de frete modalidade, e aí ele vai poder encontrar todas as vendas que são da Azul, todas que são da Gol, todas que são da Transfolha e assim por diante. Uma outra forma também dele saber qual que foi a transportadora é pelo código interno aqui, pela observação. A gente joga na observação das vendas, na maioria das integrações, o nome da transportadora também, e até o valor que o cliente pagou. Então, por esses dois caminhos, ele pode encontrar aí qual que é a transportadora. Aqui a gente consegue ver, eu fiz duas vendas de exemplo aqui, transportadora Azul. Eu vou mostrar como que faz para gerar encomenda em lote, tá? A gente também tem a opção para gerar encomenda simples, né? Uma para cada venda, que daí é por esse botão de ação aqui, e gerar encomenda azul. Por aqui eu geraria a encomenda apenas dessa venda. Eu vou estar demonstrando como gerar em lote, que é o que se torna mais interessante para o cliente, né? Então, o primeiro ponto é filtrar para deixar aqui somente as vendas que vão ser geradas encomenda da transportadora que eu quero, né? E aí eu seleciono aqui, marco aqui, já seleciona todas. Eu venho aqui em transportadoras, gerar encomenda em lote azul. Caso tivesse integração com GoLog, Transfolha, entre outros, apareceria aqui também a opção para gerar encomenda da Gol, da Transfolha e da Carriers. Apenas a do Meus Correios, que ela foi aqui para o botão Ações em Lote, tá bom? Então, eu vou vir cá em gerar encomendas em lote azul.
Perfeito. Essa é a tela para gerar encomenda em lote da Azul. O primeiro campo aqui, esse é um campo de código interno, ele serve para filtrar algum código interno aqui. Ele é muito útil para quando você quer gerar encomenda, só uma certa encomenda de uma loja virtual ou de outra. Então, você consegue vir aqui e filtrar pela loja virtual, por exemplo. Aí aqui estão as linhas, né? Cada um com a venda que vai ser gerada a encomenda. E aí é importante ver o campo de CEP e o de peso. Esses campos são muito importantes porque eles precisam ser enviados corretamente para a transportadora para não haver nenhum encargo maior ou erro, né? O documento do cliente também, para a maioria das transportadoras, é obrigatório. Sim, pode dizer que 100%, né? É obrigatório ter o documento do cliente, seja CPF, CNPJ, tudo mais. Mas aí fica um processo bem simples. Aqui a gente tem a opção que é imprimir a fatura NFE. O que essa opção faz? Quando eu clicar em gerar encomendas aqui, o sistema vai rodar todas as rotinas necessárias lá, comunicar com a transportadora e enviar os dados dessas encomendas. Nesse instante, depois que der tudo certo, o sistema vai trazer aqui na tela para mim uma pop-up com o PDF, com as etiquetas. Essas etiquetas que são as que vão ser pregadas, né, nas embalagens e que por conseguinte, vão ser coletadas lá no cliente. Essa opção aqui, o que ela faz? Ela é muito útil porque ela traz, além da etiqueta, ela traz também a fatura ou a nota fiscal reduzida, né, a DANF reduzida, junto do PDF, de forma organizada. Então, vai vir a etiqueta da venda da Rosângela e a fatura ou a nota da Rosângela. Depois, a etiqueta da Sandra e, por conseguinte, a fatura ou a nota da Sandra. Tá? Isso aí facilita muito para o cliente, facilita demais, porque geralmente os sistemas tiram a etiqueta e depois a nota, geram em 2 pedaços diferentes, e aí lá na hora de preparar as embalagens para envio, né, tem que ficar encontrando qualquer etiqueta, qualquer fatura, e por assim vai. Isso aí gera um tempo maior, né, gera dificuldade. Então, dessa forma aqui já vem tudo organizado, tá? Vou até marcar aqui para gerar. E aí vem, de uma forma bem fácil para o cliente. Eu vou gerar aqui, ó, rapidamente gera e traz aqui na tela, então, ó, a etiqueta e a faturinha, a etiqueta e a outra fatura. Como não tinha nota, né, gerou a fatura, mas isso aí ele entende sozinho, tá? O próprio sistema sabe quando tem a nota ou quando não tem. Depois de ter gerado, é possível também o cliente acompanhar todas as encomendas que ele fez por uma tela de encomendas que a gente tem aqui no sistema. Basta ele clicar aqui no botão visualizar encomendas. E assim, é muito importante também dizer que eu estou mostrando assim como que fez com a Azul, mas da mesma forma se aplica para as outras transportadoras. Então, GoLog, Transfolha, Meu Correios, todas elas têm uma tela muito parecida com aquela ali de gerar encomenda em lote da Azul, e basicamente tem as mesmas funcionalidades, né? A mesma opção de imprimir a fatura ou a nota, e funciona da mesma forma. Aí aqui, essa é a tela de gerenciar encomendas, tá? Então aqui vão estar todas as encomendas que o cliente gerou. Aqui ele pode fazer um filtro pelo número da venda, pela data de envio, pelo destinatário, pelo rastreio. Dá para gerar uns filtros aqui para facilitar ele a encontrar alguma encomenda no sistema. E aqui também tem a transportadora. Caso tivesse integração com as outras, GoLog, Transfolha, estariam todas listadas aqui também. Tá? Então, ó, aqui da Carriers eu tenho uma. Aí, ó, meus correios, aí já vai trazer dos meus correios aqui todas que gerei. E da Azul, aqui, inclusive, as duas últimas que foi a que eu gerei aqui. Foram essas duas aqui, tá? O grid aqui é bem simples, vem com a informação com a data que foi gerada, o número da venda, o cliente, o CEP e essas informações de peso e tal. Agora, uma coisa que é muito importante são o campo rastreio e o campo valor encomenda.
O que esses dois campos eles representam? O primeiro, que é esse campo aqui, o rastreio, ele vem com o código de rastreio da encomenda. Algumas transportadoras, assim, a Carriers, Meus Correios, gera o código de rastreio no momento em que a gente gera a encomenda. Então, lá na tela anterior, quando gerou a encomenda, essas duas transportadoras, elas já estariam com aqui o campo populado. Acredito que da Carriers vai estar. Ó, já vem com o código de rastreio populado. Esse código de rastreio aí, ele já foi gerado na hora, que é no caso da Carriers e da Meus Correios. Agora, as outras transportadoras, que são a GoLog, a Transfolha, a Azul, elas não geram rastreio no momento que gera a encomenda. Por que isso? Porque o processo eles vão coletar as encomendas lá no cliente, vão levar para o centro de distribuição deles, vão ler as etiquetas lá, vão despachar para o endereço, né, que tem de entrega, e só aí então é que eles vão gerar na plataforma deles um código de rastreio. Então, é uma coisa que pode levar 1, 2 dias para acontecer. Outro campo que também é muito importante é o valor da encomenda. Esse campo aqui, a gente popula ele com o valor real, tá? Que ficou lá dentro da transportadora. E mais tarde eu vou até explicar o porquê disso. Então, assim, esse campo também, para a maioria das transportadoras, na verdade, para todas, esse campo aqui, ele não vem com valor na hora, tá? Que gera a encomenda. Esse campo aqui ele vai ser 1, 2 dias depois, que é quando a transportadora já processou a encomenda lá no centro de distribuição deles. Aqui, igual no caso da Azul, que eu queria aquelas duas, ó, os rastreios estão vazios e os valores das encomendas estão zerados. E aí, como que o cliente, né, o nosso cliente, faz para buscar esse código de rastreio e faz para buscar esse valor também? Aqui a gente tem o botão de ações. E aí a gente tem 3 opções, eu vou explicar uma por uma delas. A primeira opção é atualizar rastreios. Essa opção aqui, ela vai fazer o quê? Ela não precisa de selecionar nada aqui no grid, tá? Basta clicar nela que ela vai rodar um processo, que ela vai ver todas as encomendas de todas as transportadoras, não só da transportadora que está filtrada aqui, então vai ser de todas as transportadoras. Ela vai ver todas as encomendas que estão sem o código de rastreio. Essas que estão sem o código de rastreio, ela vai buscar lá no sistema da transportadora, tá? Via API, e vai ver se já foi gerado código de rastreio e valor da encomenda para essa encomenda. Se já foi gerado, então o sistema já vem e atualiza aqui automaticamente. Então, basicamente, essa rotina faz o quê? Vai lá, busca, vê todos que estão sem código de rastreio e verifica se algum deles já teve seu rastreio gerado, desde a última vez que essa rotina foi rodada. Caso exista, ela popula aí o código de rastreio, o valor da encomenda, e fica tudo certo. E aí, com isso, ela vai e traz o código de rastreio para cá. Ela também traz o valor da encomenda. Então, assim, com um clique aqui, o sistema já vai buscar lá e já vai sair populando todas as vendas, todas as encomendas que estão com rastreio. É bem automático e, assim, o cliente pode rodar esse processo 1, 2 vezes por dia, né? Para ir consultando e atualizando. O que é a segunda opção aqui, ó? O que ela faz? Essa segunda opção, ela serve para pegar os códigos de rastreio que já estão aqui no sistema, tá? E enviar para a loja virtual daquele pedido. Então, por exemplo, aqui da Carriers, que já tem o código de rastreio. Para essa segunda opção, eu preciso marcar no grid aqui quais encomendas eu quero atualizar na minha loja, até por segurança mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho essa encomenda aqui do Leandro, né? Vamos supor que esse Leandro, ele comprou da minha loja, a minha loja está no e-commerce. No momento que eu seleciono aqui, venho em ações e enviar rastreio, o sistema vai automaticamente pegar esse código de rastreio que está aqui e enviar lá para o e-commerce. Atualizar lá na venda do Leandro, lá do e-commerce. E aí o e-commerce, ou seja, qual loja virtual que seja, vai ficar responsável por avisar o cliente, né? Geralmente com um e-mail, com uma mensagem, falando que seu código de rastreio foi gerado e tudo mais. Então, assim,
essa opção aqui, basicamente, ela faz o envio desse dado aqui, desse código de rastreio, para a loja. E aí, nisso, o fluxo fica completo, né? Só que daí a gente tem também essa terceira opção, que ela automatiza mais ainda o processo. Por quê? Usando essa opção aqui, a única coisa que eu fiz foi enviar o código de rastreio, né? Então, essa aqui buscou, essa aqui enviou. Essa última opção aqui, ela faz os dois. Ela busca os códigos de rastreio daquelas encomendas que ainda não tem e envia todos eles para a loja, para todas as lojas que tiver integrado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, azul, né? Tem aqui essas 4 encomendas. Eu rodando essa rotina aqui, o sistema ia lá, ia ver se existia código de rastreio para alguma delas. Aí vamos supor que existiria para o Éder e para a Sandra. Nesse mesmo momento, o sistema sabe que o rastreio ainda não foi enviado para a loja. Como que ele sabe? Aqui, ó. Essa bandeirinha aqui, essa flagzinha amarela, mostra que o rastreio de nenhuma dessas encomendas foi enviado para a loja virtual. Como ele sabe que não está enviado, o sistema pegaria o rastreio aqui do Éder e da Sandra e enviaria para as lojas. E aí pode ser que seja de lojas diferentes? Pode, tudo bem, não teria problema. O da Sandra poderia ser uma loja minha no e-commerce, o Éder poderia ser uma loja na iRoba, por exemplo. De qualquer forma, o sistema saberia, atualizaria lá na iRoba, no pedido do Éder, o código de rastreio dele, e no e-commerce, o código de rastreio da Sandra. Nesse instante em que ele faz todo esse processo, ele marca aqui como rastreio enviado. Eu vou até editar aqui essa encomenda, e essa flagzinha aqui que ela é usada para marcar. Então, ela ficaria assim, ó, rastreio enviado. Porque o rastreio da Sandra já foi enviado lá para a loja do e-commerce. E aí, ele marcaria aqui, o sistema então saberia dividir quem foi enviado, quem não foi. Para quê? Para o sistema não sair, quando a gente usar essa opção aqui, enviando todos os códigos de rastreio de todas as encomendas, todas as vezes. Então, assim, é de forma inteligente que ele consegue enviar apenas os rastreios que ainda não foi enviado, né? Ou melhor, que ainda não teve uma tentativa de envio. Então, e essa opção aqui, ela não precisa, então, marcar aqui. Então, essa opção ela é o automático das encomendas. O cliente abre essa tela aqui depois de ter gerado as encomendas dele, clica nessa opção aqui e o sistema vai fazer todo o trabalho. Vai buscar os rastreios e vai enviar para as lojas. Tudo em uma única opção. Isso aí facilita muito para o cliente. Diogo, posso fazer uma pergunta? Pode. Diogo, quando esse rastreio tá aí já, ele não envia automático. De qualquer forma, a gente tem que selecionar para enviar. Então, depende da opção. Se você buscou esse rastreio por aqui, pela primeira opção, ele só busca o rastreio, só traz o rastreio para dentro do nosso sistema. Essa opção aqui, você precisa selecionar no grid qual você quer para enviar. E essa opção aqui já busca o rastreio e já envia automático. Entendi. Aí só atualizando o rastreio para trazer para o nosso sistema, ele não envia automático. Eu tenho que usar a opção para atualizar e enviar. Isso. Se você quiser fazer automático mesmo, aí você usa essa terceira opção aqui. Que daí ela vai buscar os rastreios, vai popular nas encomendas aquelas que não tem e enviar para as lojas tudo automático. Beleza. Essa opção aqui ela é muito interessante, por exemplo, se você rodou essa daqui e por algum motivo o rastreio não chegou lá na loja. Aí você precisa... o da Sandra acabou não caindo lá no e-commerce. Por algum motivo, né? Pode acontecer. Aí você pode reenviar usando essa opção aqui. Que também facilita, né? Beleza. Eu vou explicar o resto dos botões que tem aqui na tela. Esse primeiro botão aqui, ele gera uma planilha, tá? CSV, com as encomendas que a gente selecionar. Você pode vir cá, selecionar aqui, tá? Clicar aqui, ele vai gerar uma planilha. Isso aí é para controle, para quem gosta de ter planilha de envio e tudo mais. É uma planilha com os dados das encomendas, tá? Aqui a opção, como o próprio nome diz, ela vai excluir as encomendas que foi selecionada aqui no grid, tá?
Essa opção aqui vai gerar as mesmas etiquetas que apareceram lá no começo, né? Vou selecionar aqui para vocês verem. Olha, ele vai, caso o cliente, sei lá, por algum motivo rasgou uma etiqueta ou a impressora falhou ali na hora de gerar, ele tem a opção de retirar aqui também as etiquetas novamente, ó. E aqui também aquela opção que já vem a etiqueta mais a fatura e a nota, a DANF reduzida ou a fatura, né? Aí também ele seleciona aqui as que ele deseja, seleciona aqui e já tira também aquele PDF organizado que eu citei mais cedo. Outra coisa que é muito interessante, que eu tinha falado que eu ia explicar por último, que é o valor da encomenda. Quando a gente roda aqui essa ou essa opção, o sistema traz o código de rastreio e traz também o valor da encomenda. Esse valor aqui é o valor que a transportadora vai cobrar do nosso cliente, tá? Então, para que esse valor ele é interessante? Para gerar um relatório, para fazer conferência de quanto que o cliente do nosso cliente pagou lá na hora que ele comprou, né, o produto, para fazer a entrega, e quanto a transportadora cobrou do nosso cliente essa mesma entrega. Então, pode ser que lá na hora que o cliente comprou o produto, ele pagou ali R$10 no frete, tá? Só que a transportadora possa, por algum motivo, que seja erro de balança, o que seja, cobrou R$12. Então, ele vai ver que o cliente dele pagou 10 para ele, mas ele pagou 12 para a transportadora. Isso aí vai servir para tirar um relatório e ele fazer a conferência dela, seja semanal, seja mensal, desses valores, para ele ver se ele não está tomando prejuízo quanto a transportadoras. Então, esse também é um relatório que é muito bacana, que é muito importante e que é um diferencial muito forte para quem vende na internet, para quem utiliza esse serviço de transportadora, para fazer essa conferência e verificar realmente, porque pode acontecer muito, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. E que é muito interessante. A reunião vai acabar, os meus minutos estão acabando. Eu vou fechar aqui, então. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Porque o Zoom aqui só dá meia hora, então já vou fechar aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem depois, pode falar comigo, tá bom? Combinado, obrigado. Obrigado, Diogo. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, Diogo. Obrigado.